Uau, Letícia, seja bem-vinda. Te adicionando aqui. Uau, top. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Opa, Obrigada. tem mais gente aí. Tranquilo. É isso aí, vamos lá, né? Vamos lá. É isso aí. Mais uma live aí dessa semana. Foi boa, É, menino, hein? o negócio tá ficando bom, não tá? Tá, Chegou caramba, eu assisti aqui, todas, né? isso, tá chegando uma galera boa aí. Bom, Letícia, a gente vai dar aquele presente pro final, né? Para quem ficar conosco até o final, não é isso? Ah, sim, sim. Preparamos aí uma E surpresa. tá ficando sofisticado, viu, pessoal? Isso aí, muito legal. O Tá áudio tá bom? prontinho? Você tá conseguindo direitinho? Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tem uns negócios aqui embaixo, aqui no meu. Eu não sei o que que é, menino. Ah, já Ah, eu tirei. também. Não, para mim aparecia umas carinhas, Ah, enfim, é um controle que eu mexi aqui e não deveria ter mexido, né? entendi. Letícia, sendo rigorosamente pontual e assim, Vejamos. dando, né, as pessoas que chegaram aqui na hora para a gente, né, valorizar o tempo de cada um deles. Vamos dar início? Vamos, vamos dar início. Vamos lá? Então Com tá. certeza. Semana boa, né? Semana de boas notícias. A gente tem feito aqui boas notícias, né? Graças a Deus. A galera que passou conosco durante a semana aqui. Hoje é a minha quarta convidada, uma pessoa muito especial, Letícia Bastos, empresária, né? E líder no seu segmento, com grande experiência, e que vai dividir conosco uma história, né? Um aprendizado muito importante e pouco utilizado, né, Letícia? Que é a questão da venda para governo, né? Mas antes disso, eu quero dar boas-vindas para quem está entrando na sala, né? Infelizmente a gente já vai começar. Agradecer a todos aqueles que nos possibilitaram estar aqui hoje e principalmente a você, Letícia, por seu desprendimento, né, a sua disponibilidade em fazer parte dessa grande jornada comigo. Esta é a semana Coautores com Vida, né, com muita vida. Né? O pessoal falando de Covid, a gente vai falar de com vida, vida em abundância. Vamos lá. Letícia, who are you? Quem é você? Por você mesma. Quem sou eu por mim mesma? Isso. Quem me conhece sabe que eu não poderia ter outro nome, porque meu nome significa alegria. Então, isso já Uau, diz muito sobre quem eu sou. Eu legal. sou uma brasiliense da Gema, É vou mesmo. denominar assim, porque eu nasci aqui em Brasília, mas sou filha de pais maravilhosos, sou a filha caçula, tenho Ah, um irmão mais velho. Bem, meus pais vieram há muitos anos para cá. Meu pai era analista de sistemas, trabalhava no Serpro, no Rio de Janeiro, e foi aham. transferido para Brasília. Minha mãe acompanhou. Aqui, minha mãe seguiu a carreira de professora e psicopedagoga no mesmo Legal. colégio onde eu estudei, do maternal até o terceiro ano do ensino médio. Tem uma história legal aí, não tem? Uma história muito curiosa. Tem. Ah, lembrou, né? Muita gente Bom, não sabe, né? O colégio aham. é o Colégio Madre Carmen Salles. Então, eu Uhum. estudei lá, fiz a minha vida inteira lá. Minha mãe foi professora lá durante 30 anos, também fez uma longa carreira. E nesse período, a fundadora do colégio, o colégio foi fundado aqui em Brasília em 1962. Então, eu acho que é um dos colégios mais antigos. E a Carmen Talhês, que é a fundadora do colégio, em 2013, se eu não me engano, ela foi canonizada. Ou Então, seja, a fundadora do virou. colégio de Brasília, Santa Carmen Salles. Olha só. E sua mãe trabalhou com ela. E Não, minha mãe acompanhou o trabalhou no processo todo. colégio da No congregação que colégio ela acompanhou o fundou. processo. Isso. É interessante, né?
Brasília, só fazendo um parênteses muito rápido, nos brinda com esse viés de história, né? A gente, de repente, está vivendo, está conversando com personagens assim, que estarão nos livros de história daqui a uns anos, né? Poxa, muito legal. Bacana. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou não? Não, acho que Filha você já viu caçula que eu brasiliense da Gema, tal, alegria, né? A mãe participou da sou apresentação. cantora, Ela é sou atração. bailarina, sou empresária, sou consultora. O que que você faz? Bem, no que se refere ao meu trabalho, que você quer saber, né? Sim, sabe o que que é? O nosso objetivo aqui é inspirar pessoas, né? Uhum. Sair do quadradinho da Covid, né? Desligar um pouco aí das notícias que são terroristas e, olha, existe vida, existe possibilidades, e aí o que que a Letícia faz? Que, né, inspira pessoas, e, enfim. O meu trabalho, eu trabalho com consultoria empresarial e o meu propósito, né, o meu objetivo é sempre melhorar a condição das empresas. Tá? Então, meu objetivo é tirar a empresa de uma posição e levá-la para uma posição mais confortável. Muitos empresários sempre acham que o, a única forma de medir isso é por meio do lucro, ou seja, se você está tendo um lucro maior é porque você está tendo um resultado maior. Mas não é bem por aí, né? Ao longo desses anos, hoje, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu desenvolvi, hoje eu trabalho com 3 linhas de consultoria, né? Eu tenho 3 formas de ajudar as empresas a saírem de onde elas estão para irem para uma posição melhor. Então, a primeira forma que eu faço esse trabalho é por meio do que eu chamo de gestão 360. Nesse trabalho, eu vou atuar como... É bem parecido com o trabalho de um médico. Uhum. Claro, dada cada um na sua especialidade. Mas por que eu faço essa analogia? Uhum. Porque eu vou... o empresário, ele vai me procurar porque ele está vendo, está enxergando, está sentindo ali uma dor, um incômodo. E a gente vai tratar primeiramente esse sintoma. Mas depois que eu vou conseguir entrar na empresa, fazer um diagnóstico, e o curioso é que muitas vezes a consultoria começa com foco em um departamento, como por exemplo o financeiro, mas durante o processo a gente descobre que a causa real às vezes é uma equipe que está aquém da sua capacidade produtiva. Então, é uma questão de gestão de recursos humanos. E você tem esse Tá? olhar sistema, assim, global, né, do Sim. todo. Principalmente porque não adianta eu tratar a área financeira, tratar a área de RH e as outras áreas. Então, você tem que dar uma olhada nisso como um todo, né? Então, essa é uma Maravilha. forma que eu tenho de ajudar as empresas. Uhum. Também desenvolvi outros 2 programas, que são os que eu acho mais inovadores, né? Para as empresas que realmente querem embarcar numa onda maior. Que é o projeto Bidding Market, que é esse que você citou e que eu estava ansiosa para falar, que é sobre a Ah, é? questão das licitações, Aham. que muitas empresas não sabem. O mercado de licitações é um mercado de demanda constante. Aham. Você não precisa investir em marketing para poder participar. E é um processo simples. As pessoas acham que ele é complexo. Não, ele é É. burocrático. Mas qualquer Sim. empresa pode se estruturar para poder participar. Nesse ponto que você falou assim que ele é burocrático, eu posso fazer um parênteses? Você me concede um parênteses? É o seguinte, na minha trajetória eu tenho percebido que muitas empresas e pessoas que têm ideias brilhantes, processos que poderiam ser alavancados assim enormemente, simplesmente não conseguem se habilitar para a obtenção do crédito por não cumprirem pré-requisitos burocráticos, mas que são da vida burocrática, da vida em sociedade, numa, numa economia moderna e desenvolvida. Uhum. Então, e você constata isso e traz um novo olhar sobre isso e leva isso para os seus clientes, é isso mesmo? Sim. Sim, e até mesmo porque a burocracia, ela não é algo que deve ser evitado. A burocracia surgiu para você seguir padrões para você seguir processos. Então, essa é a relevância da burocracia.
Claro, você tem que ter um equilíbrio. Burocracia demais ou burocracia de menos não vai dar certo. Então você tem que achar o equilíbrio. O equilíbrio, né? Maravilha. E você trabalha Então, com isso, é o que você mais faz hoje, é isso, na sua consultoria, na sua área empresarial, é sobre esse aspecto que você atua mais? sim, hoje o projeto a maior parte dos meus contratos tem sido no âmbito das licitações. Eu consegui transmitir para muitos empresários, eles conseguiram perceber realmente a oportunidade que existe dentro desse mercado de licitações, né? Maravilha. E tem licitação para tudo, porque qualquer coisa que o governo precisar fazer, ele vai precisar contratar. E por A fim, gente... pode falar, por favor. desculpa, não, só porque aí o último Não, programa é o de claro. formatação de franquias. Sim, que você falou também, né? Nós vamos explorar esses temas um pouco mais profundamente daqui a pouquinho. Então Beleza. você falou da consultoria empresarial com o seu programa 360, o Bismarck, que é o programa de licitação, é capacitar as empresas para vender para governos, né, poder público, e a questão da franquia. Você identifica franquias ou torna um negócio, transforma ele em um modelo de franquia? Qual das duas situações que você atua? Os dois, as duas etapas. O meu projeto de formatação de franquia, ele é amplo. Então, ele vai desde fazer uma análise para enxergar se a empresa tem a capacidade, tem a estrutura, a maturidade para se tornar Uhum, franquia. Eu uhum, faço a formatação no que se refere à documentação legal, estruturação de processos, plano de expansão, a gente elabora todo esse material. Depois a gente faz a segunda etapa, que é expandir, então é vender as franquias. E, por fim, uhum. a gestão de toda a rede, né? Entendi. Bacana. A gente vai chegar um pouquinho mais a fundo daqui a pouquinho. Bem, nisso tudo, como que foi, né, você entrar nesses mercados e desenvolver essas habilidades e competências? Eu já passei por todo tipo de negócio. Hum, Então, minha primeira experiência empreendedora foi como autônoma. Eu era bailarina, então depois comecei a dar aula de balé em uma escola e ali aham, você já vai tocando tudo, né? Por meio dessa experiência, eu acabei me tornando sócia de uma academia para criança, que aí já tinha aham, uma estrutura física, né? Eu me tornei sócia mesmo de um empreendimento. E aí aham. eu comecei a ter a primeira experiência com licitações, porque Certo, a gente precisava participar das licitações para ganhar pauta para realizar os espetáculos no Teatro Nacional. entendi. Então era participante de licitações dos editais. Isso. Foi a minha Ótimo. primeira Aí, experiência com licitações. ali que você teve o primeiro contato. Maravilha. E aí eu tive, isso me abriu porta para depois, em 2012, eu comecei a trabalhar em uma empresa de engenharia consultiva, a Uhum. Dynatec, empresa que eu sou muito grata, porque me proporcionou uma experiência magnífica no que se refere às licitações. Certo. E você É, pode dar mais informações sobre essa parte? Porque a gente pode ter um papo fora daqui, né? Então você me contou alguma coisa que eu, pelo menos, acho muito relevante. Você pode falar um pouco mais claro, sobre o episódio? Uhum. claro. Dentro da Dynatest, ela é uma empresa que representa uma empresa internacional, e Aham. então isso permitia que ela participasse de licitações a nível internacional. Então, eu não participei só de licitações aqui no Brasil, né? Licitações internacionais também. E Show de bola. uma das oportunidades, participei de um projeto de licitação no qual a gente conquistou aí mais de 300 milhões em contrato para a empresa que participava de um consórcio. Então, foi uma Maravilha. experiência enriquecedora. No mínimo enriquecedora, né? Durante essa trajetória sua, você enfrentou algum tipo de desafio? Quais foram? Ah, vários. O Mas maior, o mais, assim, aquele que você, poxa, esse aqui marcou. Eu vou levar para a vida.
Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei e que eu acho que eu ainda Hum, enfrento, acho que na verdade eu vou enfrentar para sempre, é hum. que eu descobri que eu sou a minha maior sabotadora Opa, em como é tudo. que é? Isso é um Pois processo é. de conhecimento muito bom, muito profundo, né? Sim, então eu acho que é bem nesse sentido, sabe? O fato de descobrir que eu preciso superar a mim mesma todos os dias é uma lição que todos os dias eu trabalho um pouquinho em cima disso, eu cresço um pouquinho com isso. Claro que às vezes não é todo dia que a gente está animado, não é todo dia que a gente tem os resultados que a gente quer, mas com isso eu aprendi que a gente não deve subestimar a capacidade do ser humano de superar a si Uhum. mesmo. Top. Isso é muito interessante, isso que você está falando. E inspira outras pessoas a destravar esse bloqueio mental, né? Sim. Falando nisso, eu conheço pessoas que têm diplomas universitários, está debaixo do braço, e simplesmente elas não acreditam que pode, né? Não se sentem validadas a poder fazer. E é lamentável, porque falta profissionais, falta realmente conhecimento, massa crítica, né? E essas pessoas se sabotam, né? Elas não foram levadas a acreditar que elas podem. Eu costumo relembrar muito palavras que às vezes os pais da gente falam, eu ouvi muito, né? No intuito deles prover, né, educação para a gente, falava com a gente, olha meu filho, isso não é para quem quer, é para quem pode, né? Ouvi muito, meu filho, olha, filho de peixe, peixinho é. Se você não nasceu doutor, você não vai se tornar doutor, né? Ouvi muito. E muita gente continua ouvindo isso, e isso instala, né, um software de autossabotagem, né? É uma pena. Que bom que você descobriu isso, chegou, está passando isso para a gente, é muito interessante. Aproveitando aqui, lembrando de novo que quem permanecer até o final tem uma surpresa, duas surpresas, né, muito interessantes ao final, né? Então tá, Sim. top. Desafios enfrentados, você descobrir que você é a maior sabotadora sua. Agora, um aprendizado que você traz da profissão para esse momento de crise que a gente está vivendo, disso tudo que você já viveu, o que você está aplicando, consegue trazer para aplicar nesses dias tão turbulentos? Ah, olha, vou te dizer que, assim, acho que eu já passei, já vi essa situação diversas vezes, mas o principal é a questão de que você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Não porque a pessoa não efetivamente não queira a sua ajuda, porque ela não confia no seu trabalho, porque ela não queira te ouvir, porque Uhum, ela não queira uma opinião. Não por isso. uhum, Mas pelo fato de que às vezes as pessoas não reconhecem é, as próprias dores, as próprias dificuldades, não reconhecem que tem um problema. E como que isso me ajudou na crise? Porque como eu tive a oportunidade de desenvolver e de adquirir, não foi um processo fácil, mas de enxergar qual é a minha responsabilidade sobre a minha situação hoje, em questão da minha vida como um todo, eu consegui, nesse período todo de quarentena, focar naquilo que eu tinha condição efetivamente de fazer. Porque tem fatores percebo. externos que estão acontecendo, mas que não está nada ao meu alcance. Só que o problema é que eu acho que, como as pessoas muitas vezes não enxergam, não reconhecem os próprios erros, não reconhecem. E isso muito, eu vejo muito claramente na gestão de negócios. Muitos empresários eles não enxergam o problema que realmente existe dentro da empresa. E aí fica justificando de mil formas, mas o problema real muitas vezes pode ser a gestão que ele está enfrentando. Uhum, te Não é entendi. fácil, claro que não é fácil a gente reconhecer os nossos erros, né? Ainda mais em relação aos negócios. Mas eu tive a sensação de que, claro, a crise entrou com os dois pés na porta aí, né? Foi. E Sem pedir licença para ninguém. teve um Chegou, impacto muito grande, chegou chegando, né? Para valer. chegou chegando. É, é. Mas
eu percebo que algumas empresas acabaram fechando e justificando o encerramento das atividades por conta da crise, mas eu tenho uma sensibilidade de enxergar que, na verdade, o problema que causou o encerramento das atividades vem lá de trás. Foi uma questão, talvez se não fosse a crise, por mais alguns meses, a empresa ainda assim não resistiria. Maravilha. É verdade. Dá para a gente fazer várias lives para discutir sobre isso, viu? Eu estou aqui fazendo estudo com o Jim Collins, um autor americano, que ele escreve muito sobre empresas de longa duração, né? Empresas feitas para durar, enfim. Escreve sobre a história da GE, Motorola, Disneylândia, Disney, né? Não Disney. Disneylândia é um parque da Disney. É só um dos negócios da Disney. E dá para a gente conversar muito sobre isso. Infelizmente, nesse momento, a gente está vendo empresários fraudando o sistema, né? Demitindo pessoas, quadros de pessoas inteiro, com a justificativa de que o cara ele demitido, ele vai receber o auxílio do governo. E aí eu paro e penso o seguinte, Letícia, o governo gera dinheiro para pagar alguma coisa para alguém, ou o governo pega o meu dinheiro, o seu dinheiro, através dos impostos, taxas, contribuições, e faz a gestão desse dinheiro? Tá entendendo como é que é o negócio assim? Então, assim, infelizmente, nesse negócio, não tem gente inocente. Pode ter ignorante, né? Por desconhecimento, Mas tem muita gente dando uma de esperto. E, infelizmente, no ramo, né, na vida, não há lugar para espertos, né? Uma hora a máscara cai, infelizmente. E você está colocando isso de uma maneira muito brilhante, vendo a coisa do lado de dentro, né? A sua análise é perfeita, perfeita. Sabe por quê, Né? ô Gilson? Ok, estamos num momento de crise, Sim, isso afetou muitas empresas, mas se você olhar para o passado, muitas empresas surgiram no momento de crise. Eu sim. estava lendo, até escrevi sobre isso. A Nescafé, lá na época, não me lembro agora a data, mas a Nestlé, na verdade, estava sofrendo com a baixa procura de café, e aí eles resolveram, para fazer com que o café durasse mais, eles resolveram transformar o grão do café em pó, a mesma coisa que fazia com o leite. O que Uhum. surgiu? A Nescafé, que hoje é uma das marcas mais valiosas do grupo Nestlé. Gera caixa, tipo vaca leiteira. É café, mas é vaca leiteira na matriz BCG, né? Do Boston Consulting Group. Gera caixa sempre, o ano inteiro, perene ali. Fantástico, bela lembrança, viu, Letícia? Tem um outro ponto também, assim, tem um livro inteiro sobre isso, né? O livro, o título talvez não seja esse, mas ele fala sobre oportunidades, né? Como é que é? Oportunidades disfarçadas de tragédias, né, ou de obstáculos. É a história da Best Buy, que a Best Buy nos Estados Unidos é um grande varejista, muito famoso, vende muito, surgiu após um furacão. Arrancou telhado, quebrou um monte de coisa, equipamento quebrado e tal, o cara foi, como é que eu faço agora? Vou quebrar. Então, para salvar um pouco do negócio, eu vou fazer um saldão aqui. Foi um grande estacionamento e colocou tudo lá e falou assim, estou vendendo do jeito que está aí, não dou garantia de nada, está desse jeito, o preço é esse. Enfim, vendeu tudo. E aí ele repetiu a dose na semana seguinte e na outra semana, e aí nasceu a Best Buy. A partir de um furacão. Né? O cara levou. E quantas coisas estão surgindo? Máscara, gente. Quem pensava em ter máscara, né, de proteção facial? Fashion, só era aquele negócio assim, feltro e tal, você vinha em hospital, ou então com marceneiro, né, aquele cara protegendo da fumaça, do pó e tal. Hoje não, tem máscara com formato de boca, né, de time de futebol, declaração de amor, enfim. Cara, quem pensava nisso? Então, né, na crise, se você tirar o Szinho lá do finalzinho, lá, vira CRI. Então é criatividade, não é? É muito, muito legal isso que você está colocando. Poxa, muito legal. Bem, você falou do aprendizado, você falou que tenha fé que a coisa vai passar e, né, se reinvente, né? Tenha tranquilidade para poder aproveitar dessa crise e fazer algo melhor. Você falou aí na questão da Nescafé, eu citei aqui Best Buy, top. Agora, uma dica para quem está em casa.
Nós não somos médicos, não é nada disso, né? Mas aqui a gente está falando com pessoas que empreendem, né? Com empreendedores, pessoa que está ali na luta. Qual é a dica? Olha, nessa linha do que eu falei aí da questão de autorresponsabilidade, de enxergar, de E, assumir os próprios erros, inclusive, e isso é muito importante para a gestão, então a minha aham. dica vai ser exatamente essa: desenvolva, encontre a sua autorresponsabilidade. Para Uau! começar, ó, vou dar uma dica. Dica extra, hein? Fora o brinde. Uh! Vai lá! Ó, esse livro aqui, ó. Do Paulo Vieira. É isso aí? Paulo Vieira. Muito bom esse livro para essa questão de autorresponsabilidade. Como é que eu fico avaliando esse meu senso de autorresponsabilidade? Ele Aham. conta lá no livro as 5 armadilhas que a gente cai quando a gente não está sendo quando a gente quer fugir da autorresponsabilidade. A arrogância, então aquela história assim, eu sei como faz. Uma é a arrogância, a outra é a vaidade, que é quando você está mais preocupado com o que os outros vão pensar de você do que se o que você está fazendo é certo ou errado. Uhum. O atalho, isso dentro da minha área, as pessoas sabem, tem um preço muito caro, né? Muito caro. Muito caro. Muito caro. Você queimar a etapa, Não, não não vale a pena. rola, né? Não vale Eu a tenho pena. até uma analogia para isso, né? É a pessoa querer dar o segundo passo sem ter dado o primeiro. É basicamente isso, né? Mas enfim, continue. Top, top. E o último é a zona de conforto, que é quando você fica justificando para você mesmo por que você não quer fazer alguma coisa. Letícia, nisso que você acabou de falar, eu li ontem. Você sabe o que? Que a GE está com 150 anos. A GE começou com Thomas Alva Edison. Então, a GE hoje, General Electric, atua em diversos segmentos de equipamentos de medicina, né? Tomógrafos, tal, turbinas de avião, turbinas de grandes geradores hidrelétricos, eólicos e tal. Mas eles têm 150 anos de empresa e o que eles nunca quiseram foi ficar na zona de conforto. Então, eles sempre estavam propondo desafios e propõem desafios até hoje para as diversas unidades da empresa para continuar. Isso que você está falando é muito verdade. Em 1906, Procter Gamble, da P&G, que está aí até hoje, já faziam isso. Então, assim, o que você está trazendo é de um valor inestimável, tá? Muito top, muito bacana as suas colocações. E tem mais alguma coisa aí? Não, né, a minha dica é essa, e vai ajudar tanto questão das empresas quanto na vida pessoal mesmo. Depois de um tiro de canhão desse, o que mais que você vai entregar, né? Poxa vida. Vamos lá. Qual é a sua expectativa, com o seu olhar de consultora que está vendo tudo isso acontecendo, para o pós-crise? Que leitura que você está fazendo? Olha, eu acho que o maior impacto vai ser no comportamento de compra, né, dos clientes. Então, assim, Hum, a motivação de compra, o processo de compra, mas muita coisa pode ser afetada. uhum, Então, eu acho que isso é o que vai mudar mais, tá? E uhum, vai ser um grande desafio para os empresários, porque ainda não dá para definir, para dizer, não, esse é o novo padrão de compra. Ainda uhum. não dá Não para está claro dizer, isso, né? não. Entendi. Então, eu acho que, claro, eles vão sempre, os consumidores, a partir de agora, né, vão buscar mais planejamento, vão buscar mais comprometimento das empresas. Isso é um mindset que já tem influenciado muitas empresas, que é a questão da empresa funcionar com um propósito. Volta lá naquilo que eu falei. Muitos empresários ainda acham que o resultado principal da empresa, que é a forma de medir o sucesso da empresa, é pelo, pelo resultado financeiro. Mas não é Só necessariamente. pela grana, né? Ele é um dos, né?
E aí, tanto a sociedade quanto os próprios funcionários passaram a valorizar o propósito da empresa. Então, o impacto que ela tem na vida dos funcionários, na vida da sociedade, os valores que ela entrega. Então, esse é um mindset que já vinha dominando aí, permeando pelos consumidores, e agora eu acho que ele vai entrar com mais força. Entendi. Top. Eu concordo contigo, tá? Em vários aspectos e muito boa a sua colocação. Letícia, quando você está longe, né, daqui do Brasil, é uma pergunta que eu faço assim, caso você já tenha viajado para fora do país, mas o que você sente falta, né? Na verdade, essa pergunta é o que te dá orgulho do Brasil, né? Que você sente falta, que é aquela coisa que você gosta muito. O que seria? Algo que te dá orgulho do Brasil? Olha, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, mas acho que o que me encanta até você comentou aí a questão das máscaras, é a criatividade, a flexibilidade do brasileiro. Sabe, essa questão de máscara. O Japão usa máscara há não sei quantos anos, mas sempre usaram aquela tradicional. Aí vem o brasileiro, eu já vi máscara com paetê, eu já vi máscara Não. bordada, Cara. mãe e filha. Tem. Então é uma Não é? criatividade que só tem aqui. Isso é muito top, cara. É muito. Nossa, você falou um negócio assim, concordo, assina embaixo, legal. E uma Muito bom mesmo. flexibilidade para realmente atender e para trazer aconchego, sabe, para as pessoas. Por exemplo, nos restaurantes da Europa, se você for lá, viu o menu e você quer trocar um acompanhamento, não pode. Não Claro, rola. assim, você está respeitando o trabalho que o maître, que o chefe teve de montar o prato, de Cultura, combinar né? tudo, ok? Mas aqui no Brasil, não, eu posso trocar a batata, o arroz por batata doce, por farofa, o que é que seja. Aqui a gente tem essa flexibilidade, né, para fazer as coisas acontecerem. Muito legal. E assim, coisa que essa flexibilidade é muito legal. Agora tá. E o que você não sente falta? Ou em outras palavras, o que te causa assim uma certa vergonha, um constrangimento no Brasil? Algo que você gostaria que não tivesse? Olha, eu principalmente vou pegar pela minha experiência com as licitações internacionais. Sim. Quando você vai participar de licitação internacional, por exemplo, do Banco Mundial, quando você recebe o edital, você tem que apresentar uma proposta, mas você envia por e-mail uma documentação falando qual é a tua empresa, os serviços que você faz, a tua Uhum. experiência. Só que eles não pedem nenhum documento autenticado para comprovar essa experiência. Uau! Uau! Eles estão confiando na tua palavra. Pois é. E aí, eu vejo que a sociedade brasileira, na sua maioria, não tem a maturidade para lidar com esse tipo de confiança. Não, acabei de falar aqui dos empresários que demitiram. Academia. Academia. Várias aqui em Brasília, tá? Os clientes estão pagando. Eu tenho casos, bem próximo de mim, está pagando. Bacana. O cara foi lá e demitiu, assim, 90% da equipe, porque não é tanta gente assim, mas são os professores. Aí eles foram questionar por que demitiu e tal, o que está acontecendo, já que estão pagando as mensalidades, o empresário falou assim, não, porque eles vão receber o auxílio do governo. Poxa, pera lá. Então, se avisasse para a gente que a gente ia suspender o pagamento, mas você está entendendo, a coisa não fecha. E o cara pensa que vai ficar tudo bem, está tudo certo, que ninguém vai perceber. É aquilo que você falou de pegar atalhos. A pessoa, né, eu falo sempre isso, talvez você concorde, ou talvez não, quero ouvir sua opinião. Não existe CNPJ tomando decisão. Quem toma decisão é CPF, é uma pessoa. Quando você Sim. falou lá atrás sobre autorresponsabilização, isso vale para todo o board da empresa, né? Todo mundo que está na empresa, seja a empresa que for. Né? Seja o caixa do supermercado, seja o gerente daquela unidade ou o dono do negócio. Né? São pessoas decidindo. E aí o cara chega e fala assim, não, isso é a norma.
Aí, quem é a norma? Não, é a lei. Mas que lei? Quem pôs? Com quem que eu converso? Não, não sei. E aí a coisa não acontece. E aí cai nisso que você está falando. Realmente é algo que entristece a gente no Brasil. E é E uma é pena, ficar né? no conforto, é ficar justificando, é pegar o atalho. Não, é fazer o que tem que ser feito. Isso. Mas muito legal. Bom, agora a pergunta bomba. Letícia, a Terra é plana ou é esférica? O que você acha? Olha, eu vou colocar uma terceira alternativa que eu já vi por aí, porque eu já vi gente falando Ah, que a Terra é complexa, tá? então tá bom. A questão dessa pergunta não é isso, óbvio, né? É para provocar o seguinte, uma seguinte reflexão em mim, em você e na nossa audiência, tá? Aliás, quero agradecer aqui todo mundo que está aí. Tem um pessoal de Limeira que eu não consigo ler direito quem que é, tá? Eu Pois enxergo não, mal a também tô beça. vendo aqui um monte de mensagem, vi já um monte de gente comentando, mas não consigo E ler. se vocês puderem nos ajudar, né, fala, manda aí pra gente aí de onde que você tá, porque é muito importante pra gente. É um retorno, né, Letícia? Um reconhecimento de um esforço nosso no sentido de difundir conhecimento. O objetivo aqui é tornar esse país melhor, né? Agradecer aqui o Batistel Mauro, é o rapaz de Limeira, que tá aqui. Meu colega de consultoria, consultor Manda um também, lá em colega. Limeira. Isso, né? E está sensacional lá, está gostando. A Maria Rita Nunes, da Kenkopato. Kenkopato tem os produtos de magnéticos, colchões magnéticos fantásticos. Estará conosco aqui. Em breve, estou tentando convencê-la a participar aqui. Tem uma história de vida fantástica. Wesley, o Eduardo, o Osair, enfim, tem muita gente aí. Eu quero agradecer vocês todos de coração. Quem ficar conosco até o final tem duas super surpresas, não é isso, Letícia? Mas, Com Letícia, certeza. bacana, legal. Obrigado aí quem está me apoiando aqui. Show de bola. A Terra esférica ou plana, quando eu ouço esse tipo de colocação, me assusta muito. O Ramon tá aí da Safe One, tá aí, show de bola. Rio de Janeiro. Ah, Gente, tem gente do Rio de Janeiro, cara. olha, Brasília, São Santo. Paulo, cara, olha aqui. Que legal! Gente, vocês estão fazendo história, sabe por quê? O que a gente está discutindo aqui, da forma que a gente está discutindo, não tem ninguém no Brasil discutindo. Tá? Não tem. Isso aqui que você está vendo é matéria de muito top. Mas vamos lá ao que interessa. Eu me assusto quando eu pego pessoas de diversas classes sociais, diversas formações, discutindo se a Terra é plana ou é esférica. Quando você escuta um negócio desse, você fica pensando assim, poxa, aí esse cara acredita em mula sem cabeça, boitatá, saci pererê, só pode, entendeu? Vai acreditar que você indo para a porta de um quartel, os militares vão assumir o poder, ou seja, inverteu tudo. Nós vivemos num país democrático, e a democracia, ela se exerce com a participação cidadã. Então, assim, para o cara exercer a democracia, ele tem que ir, por exemplo, na reunião de condomínio. Não dá para você exigir que os outros decidam a seu favor se você não participa. Né? E a minha preocupação é essa. Quando a gente fala de empresário, Letícia, a pergunta que eu faço para você é: dá para o empresário pleitear alguma coisa na sua associação de classe, por exemplo, sem a presença dele, sem ele se manifestar, sem ele dizer o que ele está precisando? Não tem jeito. Né? Um funcionário que chega e aí vem a falácia, né? O funcionário acha que ganha pouco, o empresário acha que paga muito, o cliente acha que está sendo mal atendido, o dono do negócio acha que o preço está barato, enfim, porque ninguém conhece a verdade do outro. E um fica julgando o outro pelo que ele deduz ser uma verdade, que é o que a gente está vivendo. Quando eu te faço essa pergunta, se a Terra é assim ou assado, né, é um negócio assustador. E aí, assim, você, como consultora, talvez você tenha uma visão diferente dessa que eu estou colocando, e aí você é livre para me contestar e me mostrar o seu ponto de vista. Então, essa pergunta, é lógico, é para dar uma quebra né, quebrar o gelo um pouco aqui e a gente introduzir esse assunto.
que é a questão da credibilidade, do fundamento na ciência. Igual você é uma estudiosa, estudou administração, sabe do que você está fazendo ali, tem vivência prática. Como é que é isso no dia a dia? Olha, Gilson, me assusta ver que as pessoas chegam a esse nível de questionamento. Por mais que para mim, para você, para muitas das pessoas, para a maioria das pessoas que a gente conhece, isso seja uma questão lógica, óbvia, saber que tem pessoas que realmente pensam sobre essas possibilidades, eu fico muito preocupada. Por que que eu fico preocupada? Porque esse tipo de questionamento que deixa de buscar exatamente a palavra que você falou, deixa de buscar o que é verdade, deixa de buscar uma referência de conteúdo, uma referência concisa, faz com que você acabe desconstruindo e desmoronando valores, princípios básicos de toda a sociedade. E, por exemplo, a internet, ela trouxe a possibilidade de que a gente tenha acesso a um conteúdo imenso de informação, certo? É verdade. Só que esse conteúdo que a gente que as pessoas, que a gente tem acesso por meio da internet, ele muitas vezes passa por esse processo de não ter uma base, de não ter uma referência. E aí as pessoas que ficam ouvindo isso, muitas vezes elas acabam se encantando. Por quê? Porque o que você fala, ele é muito mais envolvente, ele é muito mais romântico do que o que você vê, do que o que é verdade. Né? Assim, Sim. então, Santo Agostinho, eu acho que já falava, né? A verdade liberta, mas ela não conforta. Eu acho que é mais ou menos assim a frase que ele falava. Então, é exatamente isso. E aí, numa situação dessa, o que é mais fácil? É mais fácil você assumir, ter autorresponsabilidade para lidar com a verdade, por mais difícil que seja, em qualquer cenário, principalmente dentro da gestão dos negócios, ou é mais fácil você inventar 1000 teorias para poder justificar a sua opinião? Porque todo mundo. Não estou falando sobre opinião e verdade. Para mim, isso são duas coisas diferentes. Opinião pode ser uma verdade, mas a verdade sempre vai ser verdade. Eu costumo. Sim. Você concluiu? Só para finalizar, pegando essa questão do que você falou, principalmente dentro da minha. Vou dar um exemplo dentro da minha empresa, dentro do meu trabalho. Imagina. Sua empresa. Você é empresário, ué. Sua empresa. Sim. Ué. Aí, garota. Imagina se eu vou fazer uma consultoria para você e aí eu resolvo criar uma gestão de negócios totalmente inovadora, sem pé nem cabeça, assim. Porque eu posso, né? Se eu posso questionar se a Terra é plana, eu posso criar isso. E aí esse é o ponto. Eu crio 1000 teorias para te mostrar que isso é possível. Aí você acaba se encantando com o que eu tô falando. Aí depois a gestão dá totalmente errada, a tua empresa quebra, e aí o que eu vou fazer? Eu vou inventar mais 1000 teorias para poder justificar o que deu errado. Tem uma história muito antiga que é o seguinte: o cara tinha uma lagoa, e nessa fazenda tinha uma fazenda, essa fazenda tinha uma lagoa, e tinha um caseiro que cuidava dessa lagoa. E o cara chegava para ele de vez em quando e falava assim: ô, seu Joaquim, vamos supor, a Letícia está vindo aqui para esse final de semana, quer tomar um banho de lagoa, você, por favor, dá uma limpada aí nos sapos aí, tira, esse pessoal não gosta e tal, tira para mim. Aí o cara ia lá e limpava. Isso foi durante anos. Um dia, o filho desse cara, que estava passando férias nessa fazenda, já estava fazendo faculdade e tal, estava lá, e aí chegou o patrão e pediu: olha, o senhor pode ir lá e tirar os sapos para mim e tal, limpar a lagoa, porque a Letícia está vindo aqui. Aí o velho já, né, cansado, meu filho, você tá aí, olha, vai lá e dá uma limpada na lagoa para mim. Beleza. O cara foi e limpou a lagoa. Passou 1 mês, 2, 3, 4, aí o cara não chamou mais o caseiro para limpar a lagoa. Aí o caseiro foi e chamou o filho dele: ô filho, chega aqui. Eu tô vendo que o patrão não me chama mais para limpar a lagoa e tal. Como é que foi a limpeza que você deu por lá? O que você fez? Pai, o rapaz disse pro pai, né? Pô, eu removi tudo, inclusive tinha uma moquinha lá, um regatozinho assim, escondido.
eu tirei lá, tinha um poço de girinho lá, eu tirei ele também, aí nunca mais vai dar sapo lá. Aí o velho olhou pro filho dele e falou assim, filho, é aquela moitinha que pagou sua faculdade. Ou seja, o cara fazia o serviço, mas não fazia todo, deixava um gancho. Sabe como é que é? E aí a coisa ia. E infelizmente, esse tipo de profissional existe e muito. E é o que você acabou de dizer. É o profissional que não se garante. Infelizmente é uma verdade. E infelizmente é uma verdade maior ainda o tal do conceito da obsolescência programada, onde você faz algo para poder dar defeito e quebrar. Um exemplo disso é a sonda Voyager, que foi lançada, sei lá quantos anos atrás, foi feita para durar 8 anos, está até hoje mandando foto para a Terra, né? Demora 15 minutos para um sinal sair dela e chegar aqui até no planeta, no nosso planeta. Uhum. Bom, ela está funcionando até hoje. Agora, o celular que eu estou usando hoje, ele está com 2 anos de uso. Ele não chega a mais 6 meses, eu vou ter que trocá-lo, porque ele vai travar. Não é porque ele está ficando velho, é porque foi feito para ser assim. Né? É uma realidade que a gente vive. Mas, por outro lado, isso que você está colocando é extremamente verdade e é muito danoso. Muito danoso. Porque Aproveitando. hoje qualquer fala, você pode convencer a pessoa de qualquer coisa. Porque as Pois pessoas é. estão focadas só no. Tem aquela questão, né? Do que é signo, significado e referente. Na comunicação, eu estudei pelo menos isso na faculdade, você Sim. tem o que é o signo, o significado e a referência. Então, o signo é a letra, o significado é o que a palavra representa. E a referência é a verdade, é o conciso, é o conteúdo. E aí as pessoas estão focadas só no signo e no significado. Para que ter referência? Pois é, aí entra uma briga minha que é muito grande. O Brasil tem 72% da sua população classificada como analfabeta funcional. Ou seja, ela tem um nível de letramento, ou seja, ler e não consegue entender o que leu, não consegue depreender o que leu, ou de numeramento. O cara não sabe fazer uma conta assim, quanto que é 10% de 100? Ou quanto que é um produto que custa R$ 100 para eu vendê-lo ganhando 10%? As pessoas não sabem fazer essa conta com a precisão matemática que tem que ser. As pessoas não. Algumas pessoas fazem, não a maioria. E isso é uma realidade muito dura que impacta o ambiente de negócio. E isso acaba influenciando, né, chegando nos empreendedores, né, nos clientes que você atende cotidianamente, acontece isso. Um consultor acaba sendo um professor, né, um tutor, um cara que pega pela mão e mostra o caminho das pedras. Isso é uma grande verdade. E ainda, nesse quesito que você colocou aí sobre a falta de credibilidade, né, o que você coloca, se a pessoa entende ou não, se aceita, acata ou não, ou seja, ele chama a responsabilidade para si, reconhece o que ele tem que fazer de melhor e se propõe a mudar, né? A questão da referência. Tem ainda a questão um ambiente propício para tal da fake news, do boato, né? Você destrói muito facilmente a reputação de alguém. E do outro lado também é verdade, né? Você pega uma pessoa, ou um produto, um serviço, que não é lá essas coisas e o coloca como se fosse o suprassumo do negócio. Só que, infelizmente, o mercado, o teste do mercado, ele é muito rápido, né? Muito, assim, o time dele é muito rápido. Você cumpre a sua promessa, legal. Agora, não cumpre, meu amigo, você está fora do mercado de uma forma, assim, implacável, né? Não é à toa que a gente tem... Pode terminar. Não é à toa que a gente tem, e aí eu volto a falar de celular, né? O meu celular, que custa talvez 1/10 de um celular, de um iPhone, um Apple, por exemplo, né? E que assim, tem tudo para durar anos e anos, 10, 20 anos, né? O hardware dele é muito bom, mas pela questão da obsolescência programada, dura 2, 3 anos. Infelizmente é uma grande verdade. Por favor, te atropelei, fale. Eu ia retomar
colocação que você falou até outro dia, e nesse aspecto das fake news e das falácias, porque não é nem só a questão das fake news, mas nessa questão de você não buscar a verdade ou de você se encantar simplesmente com as palavras, teve um exemplo, eu não lembro em qual live que você falou sobre a farmácia popular e o remédio grátis. Ah, sim, muito verdade isso, né? Verdade. O remédio ele não é grátis, né? Papai Noel não existe, nem almoço grátis. Então, Não, assim, por mais que a campanha tenha esse nome, não é isso efetivamente. Mas é aí as uma pessoas que não falácia. buscam a verdade acreditam que o remédio está sendo gratuito, que ninguém está pagando. A mesma coisa o cara achar que é o governo que está dando dinheiro, R$ 600 para as pessoas. Um empresário lá que fala, o governo vai pagar, cara, isso vai retundar em impostos, em taxas. E aí entra a falta de visão de nós cidadãos, né? De nós não exigirmos serviço de qualidade, serviços dignos dos impostos que nós pagamos. O imposto que a gente paga, o percentual, é de imposto de país de primeiro mundo, mas o serviço que nós recebemos é serviço de país de terceiro mundo. O Brasil, Letícia, tem uma das maiores malhas viárias do mundo. O nosso país tem dimensão de um continente. Tá? O nosso país tem dimensão de um continente. 89% da população da América do Sul é aqui no Brasil. 89%. É isso que é o Brasil. Agora, o Brasil tem apenas 12% da sua malha viária asfaltada. 88% é chão de terra, chão batido, é no meio do mato. Essa que é a realidade do país. O que nós temos de obra para fazer de infraestrutura é um negócio que não está no gibi. Não é à toa que todo o Ministério da Infraestrutura está nadando de braçada, o cara está fazendo um serviço assim, fantástico, mas é o que o Brasil precisa para hoje. Olha, a gente tem estrada para construir, ponte, viaduto, túnel, ferrovia, hidrovia, portos, aeroportos. Cara, o Brasil, você pegar um carro e ir daqui para Belo Horizonte é um negócio maluco. Você passa 12, 13 horas na estrada, entendeu? A aviação regional nossa é incipiente. É um negócio de maluco. Então, assim, são oportunidades que a gente tem. Mas nesse ponto, eu queria te resgatar, voltar um pouquinho atrás aqui na nossa live, né, na nossa conversa, sobre essa questão de licitação. A gente está vivendo um momento que está sendo denúncias e denúncias de que governadores estão obrigando a todos os óbitos que ocorreram no seu estado a ser registrado como Covid para justificar a manutenção do estado de calamidade pública e assim poder continuar comprando sem licitação. É uma verdade que está aí, está posta. Mas tirando isso, fazendo essa vírgula, voltando ao normal, quais são as grandes oportunidades, né, voltando ao tema, as grandes oportunidades que o empresário tem para poder se beneficiar desse tipo de venda? Vamos lá, tem vários benefícios que podem acontecer. Podem acontecer contratações diretas, mesmo sem ser período de calamidade. Então, por exemplo, em situações como, vamos supor que o empresário tenha o Ramon que estava ontem, ele tem lá o produto dele, vamos supor que ele está lançando com a startup dele, e a partir do momento que ele tiver aquilo funcionando, pelo fato de ser algo específico que só ele tem no mercado, se ele oferecer isso para o governo, se o governo entender que aquela ideia dele pode ser implementada, se tiver a demanda para isso, ele pode ser contratado de uma maneira direta. Então, se você é detentor de um conhecimento, de um know-how específico, de uma tecnologia específica, existe esse benefício, né? Qual é a base disso? Que o Estado possa usufruir dessa alta tecnologia. E para o empresário que está aqui na cidade, eu estou falando aqui na cidade, mas pode ser lá em Limeira, pode ser em Ponte Nova, pode ser em Rio Casca, que aliás está lá minha sobrinha, Bianca, me assistindo aqui. Muito obrigado, Bianca, você está no caminho certo. Enfim, aqui em Brasília, pode ser em qualquer lugar, né? Goiânia, Mato Grosso, Cuiabá, enfim, não importa, Rondônia, Amazônia. O que esse cara pode fazer, que tipo de comércio, né, de negócio que pode se beneficiar dessas vendas para o governo, para os governos, né? Prefeitura, governo estadual, enfim, coisa que vale.
absolutamente todo tipo de negócio. Uhum. Você tem, o governo contrata galão de água, o governo faz locação de veículo, o governo faz impressão de papel timbrado. Que Gráfica, mais? né? Fala aí algum negócio. Alimentação escolar, transporte, fornecimento de combustível, fornecimento de sonorização, serviço de audiovisual, Tudo serviço de isso em depuração, inovação. serviço de transporte, transporte escolar, segurança, segurança armada. Mais o Tudo, que, tudo, gente? tudo isso. Tudo, Tudo que tudo isso compra, tem compra, demanda. compra botijão Criação de de gás. publicidade, Isso. veiculação de publicidade, Pois é. que mais? Café, Não é material de café, expediente, açúcar, isso, material de limpeza, tudo. manutenção, papelaria. Aham. O mercadinho ali, ó, perto da sua casa, a gente não tá no programa aí, aqui em Brasília tá tendo muito, né? Compre do pequeno, compre de quem tá perto de Sim. você. Aham. Então, o mercadinho que tem ali, o cara é dono de um mercadinho ali no canto, ele pode participar de licitação. E Pode, é claro. fácil. É o que eu falei, é burocrático. Só Ele que é precisa do quê? prático, né? Tá com tudo em dia. Aham. Mas, Letícia, tranquilo. E são os pregões eletrônicos, né? Que é isso. tudo online. Pois é. Olha, nós estamos chegando aqui no momento que, infelizmente, nosso papo foi muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer uma segunda chamada, porque está muito bom esse papo, tá? Com certeza. Não era? Você gostou, Letícia? Muito, 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 muito. Espero que eu tenha contribuído. Agradeço a participação de todo mundo. Agradeço muito o Uhum. teu convite, a oportunidade e faço Isso, voto de que seja o início aí da nossa parceria, de nosso, para que a gente possa levar mais informação para quem quer receber. é verdade. E assim, antes que a gente esqueça, quero agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, nos deu um dia maravilhoso, né, de nós dois nos encontrarmos assim, foi um negócio muito legal. A gente tem criado, né, soluções fantásticas e esse encontro aqui é um encontro que reverbera para o universo e tantos outros que eu tenho feito aí. Agradecer aos que estiveram aqui conosco, aos que passaram aqui. Teve gente que pediu para deixar gravado, vai ficar lá no IGTV. Eu agradeço a Letícia, né? E agora chegou a hora da surpresa. Qual que é a surpresa? Pá, 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 pá. Qual que é? Bem, pensando principalmente nisso tudo que eu abordei, né, na questão de autorresponsabilidade, de como o empresário. Porque para você ter um plano de ação, para você sair, para você chegar em algum lugar, você precisa saber onde você está. Então, Opa, legal. pensando nisso, pensando que o empresário precisa enxergar o lugar onde ele está, para a partir daí a gente poder criar um plano de ação para que ele possa evoluir e atingir novos objetivos. Eu estou me comprometendo para todos os empresários que estiverem aqui acompanhando a live, vou presenteá-los com um diagnóstico. É uma ferramenta muito interessante a aplicação desse diagnóstico, que a gente vai Maravilha. avaliar todas as áreas da gestão da empresa e no final Legal. o objetivo é para a gente construir uma roda, que é a roda do negócio para fazer o Sim, negócio andar. o negócio Só andar, que legal. no início a roda está mais parecendo uma estrela. Uhum. Top, Mas a muito partir daí bom. que a gente vai entender por onde que a gente vai começar a transformação, a mudar a empresa para que ela possa rodar de maneira sistêmica, para que ela possa expandir por meio de franquias, para que ela possa participar de licitação e atingir todos os objetivos que quiser. Bom, você me colocou numa saia justa, né? Eu dou 1 hora, uma sessão, vou doar, né? É um presente para complementar o diagnóstico da Letícia. Eu vou doar uma sessão de 1 hora, esse 1 hora técnica, na verdade, são 50 minutos, que vocês poderão entrar em contato no meu direct aqui, no consult.coautores, e agendar comigo, melhor horário para você, a gente conversa ao vivo, tá? E vai ser muito legal. Esse é o presente que a gente tinha para vocês, faltando 1 minuto, porque né, a gente foi pontual, 8 horas, 9 horas, 8 horas a gente entrou. Um beijo grande para todo mundo. Amanhã, não percam, um super papo com o Sérgio Costa,
falando sobre os bastidores, que foi o processo da gente evitar o desabastecimento de gás no Brasil. Gente, 23 segundos agora restantes. Beijo no coração de todo mundo. Eu estou muito feliz com tudo isso. Muito obrigado, beijão grande. Compartilhe com seus amigos, conta, fala para mim como é que foi a experiência. Foi muito legal, eu estou muito satisfeito. Letícia, manda um beijo para a galera aí, que é 5 segundos para acabar. Pronto. Um beijo, gente. Obrigada, foi ótimo. Deem sugestão dos próximos